Oi, meu nome é Ju Marques, essa é a videoaula O Fazer Teatral, Atuação para Além do Palco, contemplada pelo PROAC Expresso Direto 39/2021. E se você já recebeu um cachezão ou se já é remunerado pela sua criação artística, pelo seu ofício, essa videoaula não é para você. Bom, sou atriz independente, cria artística aqui da minha cidade, Ribeirão Preto. Fiz o curso técnico em teatro no Senac aqui de Ribeirão, de 2018 a 2019, e várias outras oficinas que agregaram e ainda agregam conhecimento ao meu ofício. Entendi essa movimentação para além do palco ainda durante o curso, que trazia como forte característica um incentivo ao trabalho do grupo. E além do curso, aqui de Ribeirão, essa é uma característica muito forte também no histórico da cidade do trabalho de grupo aqui em Ribeirão Preto. Trago aqui como proposta de compartilhamento o meu percurso dentro desse fazer teatral, considerando não pela perspectiva de venda, e sim pela perspectiva da livre criação artística. Considerando o livre entre aspas, porque falar sobre liberdade não dá para fazer numa videoaula, Precisaria de uma criação de cena, uma caixa de cerveja ou uma garrafa de vinho para debater sobre liberdade. Então, essa livre criação artística num contexto de teatro de grupo. Então, pensar a livre criação artística a partir da ótica do ofício, a partir da minha ótica de atriz, refletir acerca dessa artista integrada, dessa artista que pensa o todo, que pensa desde a minha atuação no palco, a criação de cena, pensa a criação de figurino, cenário. Ai, nada a ver teatro popular com diversidade! O jogo de cena, e esse lado seriam os processos criativos, mas também que pensa os processos gerenciais desse trabalho, que seria a maneira que ele vai ser produzido, gerenciado, produzido, vendido e a sua difusão. E para essa artista integrada, para a junção de pessoas com esse mesmo objetivo, a gente se dá muitos nomes, como teatro de grupo, teatro coletivo, teatro independente e por aí vai. E na busca de compreender esse fazer teatral que vai muito além de estar no palco, a gente chega a estudos sobre um teatro latino-americano. Tem um artigo publicado na revista USP de 2017 que nomeia essas características desse teatro de grupo como um teatro menor latino-americano. Teatro menor. Crises e potências na intersecção dos processos de gestão, produção e criação artística de um teatro latino-americano menor. Autoria de Heloísa Marina da Silva, doutoranda pelo programa de pós-graduação em teatro pela UDESC. Ela pega esse termo menor de Deleuze, que ele utiliza esse termo para explicar uma literatura revolucionária. Literatura menor não é uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior. No teatro de grupo ou teatro menor, as pessoas fazem teatro partindo do lugar, mesmo que não tenham condições de fazer. Primeiro elas já partem do lugar do eu preciso fazer. Esse teatro independente, ou teatro de grupo, ou teatro menor, ele tem como característica um teatro não comercial, porque ele parte da premissa não da perspectiva de venda, e sim da perspectiva de livre criação artística. Considerando produções maiores que envolvem um grande número de trabalhadores, muitas funções envolvidas para o espetáculo acontecer, como produtora, assistente de produção, técnica em iluminação, sonoplasta, maquiadora, contra-regra. Inclusive, atualmente, a SP Escola de Teatro, lá na cidade de São Paulo, ela tem um curso que chama Técnicas de Palco, com duração de 2 anos e que forma esse profissional para atuar nos bastidores de um teatro. Para a visualização da quantidade de profissionais envolvidos em uma montagem teatral, em uma grande montagem teatral, eu vou trazer agora o exemplo de uma ficha técnica do Grupo Galpão.
O Grupo Galpão ele é uma referência em montagens maiores, né, em montagens maiores de espetáculo de teatro, mas ainda mantendo as características de um trabalho de grupo, de um teatro não comercial. Esse é o espetáculo Outros, do ano de 2018, do Grupo Galpão, com direção do Márcio Abreu. E esse é um exemplo para mostrar as diversas funções e a quantidade de pessoas envolvidas em um espetáculo teatral. É um trabalho que tem função social, função econômica e tão perseguida em nossa sociedade, principalmente nos últimos anos. Voltando para a minha realidade, considerando as definições trazidas até então compartilho com vocês a minha prática de ofício, que ela engloba tanto os processos criativos quanto os processos gerenciais. Então, assim, primeira coisa, que teatro é encontro. E é a partir desses encontros que se monta essa rede de apoio, rede de trabalho. Essa história de, um dia vou ser descoberto, isso é mito. Precisa estudar, precisa estabelecer essas redes de trabalho. E isso acontece aonde? Participando de oficinas, cursos. Nesses ambientes de compartilhamento de conhecimento é que vai se estabelecer essa conexão com outras pessoas, essa rede de trabalho, essa rede de apoio. Participar de festivais com um grupo ou como espectador é uma forma também de troca artística, de estabelecer redes de contato, assistir espetáculos teatrais, se fazer presente nesses ambientes. Teatro, assim como a vida em sociedade, também é política. Desafios desses processos gerenciais. Delimitar períodos de dedicação a eles, buscar seguir uma agenda, definir junto aos integrantes do grupo, né, objetivos, definir cronograma, definir prazos, definir agenda, objetivos de longo prazo e o que eu acho principal, que é a mola propulsora, definir objetivos de curto prazo, de curtíssimo prazo, porque o nosso cérebro, ele funciona, né, ele vai na base do prazer. Então, se a gente não for recompensado, se a gente não tiver nenhuma recompensa, a possibilidade de desistência é muito maior. Falei de cronograma, de agenda e claro que uma planilha é uma facilitadora desses processos e bem-vinda para o nosso trabalho. Hoje em dia, tem modelos prontos no Excel do pacote Office para utilizar. Tem vídeos que dão dicas para usar o programa, mas mesmo que seja na agenda de papel, anotada no bloco de notas do celular, o importante é conversar com um grupo e definir juntos esses processos, esses objetivos e prazos, principalmente as recompensas de curto prazo. Em relação ao bem artístico, à criação artística, o maior objetivo e desejo da artista é ser remunerado pela sua criação. E isso envolve organização de portfólio, pensar um projeto comercial, criação de um cartaz de divulgação do seu trabalho, uma boa comunicação. O melhor dos mundos seria ter condições da gente pagar um profissional para elaborar esse material gráfico. Só que muitas vezes a gente precisa priorizar outros custos para viabilizar o nosso fazer teatral. Sendo assim, isso também é a nossa função. A ferramenta que eu costumo muito utilizar, né, que eu comecei a usar e fui entendendo, aprendendo e hoje consigo me virar muito bem com ela, é o Canvas. O Canvas tem a versão gratuita, que dá para fazer muita coisa, não precisa baixar nada no computador, tem também essa versão aqui para aplicativo de celular. Eu uso o Canvas para organizar portfólio, o clipping, para fazer montagem de projeto comercial. Eu prefiro fazer edição pelo computador mesmo. Nele tem uns modelos grátis. Aqui vou mostrar um pouquinho para vocês, para iniciar a edição. Tem muito vídeo na internet também ensinando como usar, mas a maneira que eu vou aprendendo é fazendo, gastando algumas horas na frente da tela para montar os textos com as imagens. Para quem é da época dos trabalhos de escola feita em cartolina, porque eu sou dessa época, é a mesma coisa montar um trabalho, montar uma apresentação comercial num Canvas. A diferença
é que não vai ter o problema da cola, porque no digital você vai conseguir ajustar para ficar bem bonita a exposição desse trabalho. Para um projeto comercial, algumas informações são imprescindíveis constar, que é o release do trabalho, a sinopse, a ficha técnica, as necessidades técnicas necessárias para esse trabalho acontecer, algumas fotos. E o legal de pensar essa parte gerencial é que é uma forma da gente refletir sobre o próprio processo criativo. É uma forma de organizar as ideias, de se encontrar com o motivo inicial do porquê que criamos esse trabalho. E sendo a gente o criador desse trabalho, se torna mais legítimo ainda, né? A escrita desse projeto na defesa e busca de vender esse trabalho e na defesa desse nosso ofício. Algumas considerações finais, tão importante quanto, é a observação dessa cena cultural que eu estou inserida. Perceber que olhar, né, para a atuação, direção, preparadores de elenco, que a sua maioria é branca, predominantemente é branca. Teve um curso que eu fiz de dramaturgias negras que um outro integrante também levantou esse apontamento. Até a gente foi conversar, fomos atrás de dados, estatísticas sobre classificação discente, presença em oficinas, cursos regulares, cursos livres, e não tem muitos estudos acerca disso, né? Mas precisa considerar que o Brasil é bem precário em relação à estatística, em relação à pesquisa quantitativa em diversos segmentos. Estou convencida de que uma das funções da arte é suspender. Pelo menos por alguns instantes, esse medo que todos nós sentimos e que, afinal de contas, é o que nos faz belamente humanos. Empiricamente, em conversas e olhando ao nosso redor, é possível perceber que o fazer teatral, ainda, mesmo independente, ainda é predominantemente branco, principalmente em funções protagonistas da arte teatral. E isso se dá também em relação às mulheres no meio artístico. Essa foi a videoaula, o Fazer Teatral, Atuação para Além do Palco. Fica aqui o meu agradecimento a todas, todos e todos que assistiram até aqui. Fica aqui registrado um pouquinho do meu percurso como atriz, na busca de entender e compartilhar esse percurso, esse contexto do qual eu faço parte e reconhecido por muitas que também fazem parte. Um teatro independente, latino-americano, realizado por uma mulher periférica e negra.